Esse vai ser possivelmente o último vídeo do ano de 2022 e a gente vai fechar com um super livro. É esse aqui, ó, de Afonso Cruz, que já tivemos aqui no canal, né? É Como Comprar um Poeta. E agora, nosso segundo livro de leitura dele, que se chama Os Livros que Devoraram Meu Pai. Vamos lá? Esse livro pequenininho do Afonso Cruz ganhou o prêmio Maria Rosa Colasso de 2009 e chegou ao Brasil pela editora Leia. Tem somente 111 páginas, então você dá uma sentada e você já consegue ler. Quem já está acostumado com Afonso Cruz sabe qual que é o estilo literário dele. Ele traz um pouco de metáforas, ele traz um mundo de fantasias e ele traz uma crítica sempre muito afiada e muito interessante. Os livros deles normalmente são pequenos mesmo, mas você tem que ler e reler. Há muito significado em poucas palavras e em poucas frases. E esse livro segue essa regra também. Eu sempre quis ler livros, né, do Afonso Cruz, gostei muito do primeiro que eu li, que é Como Comprar um Poeta, e esse é o meu segundo livro. Muito interessante, ganhei agora de aniversário em dezembro e já devorei antes do Natal. Fica a dica aqui para vocês e é muito bom. Olha a história. As histórias deles são sempre muito interessantes, né? Parecem mundos em fantasias, mas que você já sabe que vai trazer uma pitada crítica frente à nossa psique, frente à nossa situação, né? Frente a coisas que a gente pensa, que a gente faz, né? E é sempre um pouco desconfortante. Aqui ele fala sobre Elias Bonfim, né? Que é um garoto que perdeu o pai por um infarte. Mas aí depois, com o tempo, ele descobre, na verdade, aí, né, é mentira, é verdade, eu não sei, mas que o pai não havia morrido. Ele havia, na verdade, desaparecido nas páginas de um livro. O livro A Ilha do Doutor Morro. E aí esse garoto, que é o Elias Bonfim, tenta buscar, né, e recuperar o seu pai, né, numa livraria no sótão da casa da avó. Então a grande aventura de Elias Bonfim é ir para a casa da avó e se perder, né, dentre essa biblioteca do pai e principalmente dentro das anotações que o pai fazia nos livros. E assim ele parecia se aproximar mais do pai, conhecer mais o pai e fazer com que o pai ficasse vivo. O interessante desse livro é a forma que ele é contado, né? São as investidas do Elias Bonfim para conhecer o seu pai, para percorrer de repente os mesmos cenários, as mesmas dúvidas, os mesmos ir de encontro aos mesmos personagens que o pai dele, né? E aí ele faz isso. Só que ele faz isso dentro de grandes clássicos, né? Então ele utiliza aqui, por exemplo, Fahrenheit 451, um livro, né, distópico muito interessante e principalmente Crime e Castigo de Dostoiévski. Olha, eu não li esse livro ainda, ele tá na minha lista há um tempão e com esse livro aqui me deu mais vontade de ler, porque ele conhece o personagem principal e ele interage com esses personagens, né? Entendendo as histórias dele, criticando e fazendo parte do questionamento deles, né? Então, Crime e Castigo tá muito forte aí. Fahrenheit 451 também tá muito forte. A Ilha do Doutor Morro, que é como começa, né? Ele procurando o pai nesse livro. O Médico e o Monstro também e a Revolução dos Bichos. São alguns livros em que ele entra e ele investiga a história do pai dentro desses livros. Então faz um paralelo assim super legal com outros personagens e com outras literaturas. Eu acho que num pequeno momento desse livro eu me perdi
um pouquinho, né? Eu queria que adentrasse mais essa aventura, né, do Elias, né, tentando achar o pai, e eu queria que de alguma forma o pai deixasse mais pistas ainda e interagisse, né, nessas olheiras, né, do livro, nessas escritas, assim, não sei se vocês escrevem nos livros, né, mas tem muita gente que escreve. E o livro também traz vários desenhos e traz várias interações aqui nos capítulos. Os capítulos são muito curtinhos, uma página, 2 páginas, isso aqui passa ó, muito rápido, em menos assim de 2 dias eu li esse livro agora no fim do ano, e ele tem uma poética muito legal na forma de contar, e você sempre termina os livros do Afonso Cruz, tipo, nossa, eu tenho que refletir melhor, né? Que legal esse mundo que ele criou para que a gente possa refletir sobre alguns assuntos realmente. Eu acho que é essa sensação que o Afonso Cruz consegue passar para a gente. A gente sai um livro pequenininho desse, mas pensando muito mais, né? Tem muitos livros deles que eu ainda quero ler, com certeza vou trazer aqui no canal. Eu, quando gosto de um autor, eu começo a ler vários livros dele, né? Isso é muito interessante, a gente adentrar no universo narrativo, né, e de escritas de um autor, ver como é que ele percorreu e como é que ele escreveu, né, várias narrativas, né? Então eu já tenho outros dele na minha lista que parecem fantásticos. Esse aqui é um dele que eu quero ler daqui a pouco. Vamos ver se no próximo ano eu consigo comprar e ler. Mas fica a dica aqui para você. Esse livro foi ganhador do Maria Rosa Colasso de 2009. Realmente é bem escrito, realmente instiga a gente, né? E o título também já começa a instigar a gente, Os Livros que Devoraram Meu Pai. Como é que a gente começa a entender que viver de história, né, e ser história é de repente mais forte e mais potente do que nosso simples, né, DNA. Então essa eu acho que é a grande mensagem desse livro, que tem um fundo um pouco triste, né, de um garoto à busca do seu pai que se perdeu, segundo ele, né, e a tentativa de encontro, né, na vida em que o pai percorria, né, a gente tentando refazer, né, e remontar a história do nosso pai para senti-lo mais próximo. Tem partes aqui muito e muito poéticas, né, que você vai querer, não, calma aí, deixa eu ler de novo isso aqui, porque, cara, bateu. E tem muitas, assim, deixa eu ver aqui, tem muitos personagens que, se você conhece as histórias dos outros livros, você faz referência, né, total e direta a esses personagens. Então, se você já leu Revolução dos Bichos, Fahrenheit, por exemplo, Crime e Castigo, se você vai se identificar, né, e vai lembrar até dos outros livros, isso é muito legal. E existem várias parábolas chinesas e que são contadas no livro, que são muito interessantes também de saber, principalmente essa última aqui, que é a parábola do elefante e dos cegos. Fica a dica aí, logo no final do livro, acho que vem um pensamento assim muito legal. Então, leia Afonso Cruz, é muito bom, é muito fininho, né? Não só esse livro, mas o outro está aqui no canal, vou colocar o link aqui acima para vocês também, como comprar um poeta, e até as leituras do ano que vem. Vamos juntos, vamos sempre juntos ler bastante, trocar ideia. Eu quero trocar muita ideia com você. Escreva aqui pra gente, se inscreva, curta. A gente tem um clube do livro que se chama Mabook Club Oficial, @Mabook Club Oficial. Lá você vê todas as nossas leituras. A gente tem o aplicativo Scooby, em que a gente coloca todo o nosso feedback, né? E estamos aí. Você tem dica? Manda pra gente. Você quer indicar algum livro? Escreve aqui pra gente e siga aqui. Aqui a gente fala sobre criatividade, arte e empreendedorismo. Então você vai ver vários livros que te instigam a ser criativo e te instigam a viver da sua paixão, independente de que paixão for. Vamos juntos? Feliz Ano Novo, Feliz Natal e rumo às próximas leituras. Já estou fazendo a minha listinha para o ano que vem. Fique esperto, vamos ler juntos.